Pessoal, vamos começar então. Pedir para vocês se atentarem aos microfones abertos, por favor. Tá? Quem tiver com o microfone aberto, fecha. Então, oficialmente agora, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos às sessões simultâneas do 23º Finesp. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Mori e terei o prazer de moderar este painel com vocês. Gostaria de lembrá-los que teremos um debate com os palestrantes ao final da sessão e todos podem participar fazendo perguntas pelo chat. Vou ficar de olho aqui e as perguntas eu faço para eles, tá bom? Espero que tenham aproveitado a plataforma do evento até aqui. Tem muita coisa legal acontecendo e até mesmo um filme exclusivo que vocês podem assistir durante a semana. E todas as atividades que vocês realizarem na plataforma é pontuada e ao final do evento mostraremos o ranking dos 3 mais engajados que ganharão um prêmio especial. Para dar início ao nosso painel, eu convido agora o Rodrigo Madeira, que é gerente de contas de EdTechs da AWS. Rodrigo, é com você, você tem 20 minutos, seja muito bem-vindo ao nosso painel online. Obrigado, Alexandre, boa tarde. Eu vou só te pedir a gentileza de confirmar que está conseguindo ver a minha tela, a minha apresentação. Tá, chegou, tá ok, seu áudio está excelente. Maravilha, obrigado. Pessoal, boa tarde. Como o Alexandre comentou, sou o Rodrigo Madeira, faço parte do time aqui de educação da AWS. A AWS é a sigla para Amazon Web Services, então é a nossa empresa focada aqui em computação de nuvem. Estou super feliz de estar podendo falar um pouquinho com vocês aqui, primeiro porque é um tema super importante, tecnologia e inovação para a educação, mas também porque está super alinhado com a nossa missão aqui na AWS, que é acelerar a transformação digital na educação, interagindo com a comunidade, com os educadores, alunos. Então, estou super feliz de bater esse papo com vocês aqui, e também porque é um pouco para desafiar aqui, né, até como diz o tema do nosso papo de hoje, é importante a gente se desafiar, se provocar para acelerar essas transformações do nosso segmento. E já para começar já essa provocação, então, né, uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem é que se vocês conhecem realmente os seus clientes, né, e vou usar clientes aqui até de uma forma proposital, porque eu posso estar falando do meu aluno, eu posso estar falando da família do meu aluno, eu posso estar falando do meu professor, da minha equipe administrativa, da comunidade onde a minha instituição está inserida. Então, a primeira reflexão ou provocação que eu gostaria de fazer aqui é se vocês conhecem os seus clientes, né, ou os atores que fazem parte aí da operação de vocês. E aí, já dando um spoiler total aqui da sessão, né, acho que uma das abordagens que eu gostaria de trazer aqui para a tecnologia é usar a tecnologia não só como uma viabilizadora para novos produtos e serviços, né, porque, obviamente, é importante, é fundamental eu ter um LMS, eu ter o conteúdo, eu ter funcionalidades para os meus alunos e professores, mas enxergar a tecnologia como uma aliada para, primeiro, conhecer os meus clientes, conhecer os meus alunos, meus professores, a família desses alunos, depois conseguir atender as demandas desses alunos, desses clientes, ao longo de uma jornada, né? Então, essa abordagem é como que a tecnologia pode nos ajudar a conhecer cada vez mais essas pessoas, esses clientes, e até antecipar essas demandas ou resolver dores importantes para essas pessoas, né? Porque no final do dia, todo o nosso esforço que a gente coloca no dia a dia, na nossa operação, faz sentido se a gente está entregando valor, se a gente está resolvendo uma dor do nosso cliente lá na ponta, né? E aí eu quero trazer aqui um pouco da nossa cultura aqui na Amazon como um todo, né, para servir de paralelo, mas também fazer esses links, esses vínculos aqui com a nossa realidade da educação, né? Então, até para vocês entenderem um pouquinho a nossa cultura aqui, a nossa missão como Amazon, né, é ser a empresa mais centrada no cliente do planeta, né, da Terra. Então, tudo que a gente faz aqui tem como foco atender uma demanda ou resolver uma dor do nosso cliente. E para isso, obviamente, eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que estar próximo desse cliente, próximo desse aluno, próximo desse pai, para entender que dor é essa e poder até, muitas vezes, antecipar essas demandas, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria tem justamente a ver com isso. Nós, como instituição de ensino, a gente conhece nossos alunos,
A gente está aproveitando todas as interações que a gente tem com a comunidade acadêmica para conseguir coletar esses dados e ficar mais próximo e entender melhor o nosso público. Então, esse é um pouquinho do nosso paralelo aqui com a nossa cultura, que é sempre olhar para o nosso cliente, sempre olhar como que a gente entrega valor para o nosso cliente lá na ponta. E aí a gente olha da perspectiva da inovação, e aqui a gente tem isso muito forte, onde que sempre começa a inovação? Sempre do cliente, é sempre desse olhar e desse entendimento. E aqui, talvez, alguns de vocês já ouviram falar, a gente fala muito em working backward, né? Que é basicamente trabalhar para trás. O que quer dizer isso? É a gente entender a dor do cliente, entender a realidade, né? Quais são os desafios que aquele cliente, aquele aluno, aquele pai, aquele professor, que é um ator super importante na nossa comunidade acadêmica, sente, qual que é o dia a dia dele, e dali a gente vai partir para desmembrar isso, para ir desdobrando isso até o dia de hoje, como é que a gente começa a trabalhar alguma inovação incremental, disruptiva, novo serviço, para atender essa demanda. E aqui a gente tem uma maneira muito peculiar de fazer isso, que é começando, né, do futuro para cá. Então, a gente faz, inclusive, um press release, quando a gente pensa, a gente identificou uma dor de um cliente, né? Conhece o cliente, está próximo desse cliente, está próximo do aluno, do professor, identificou essa dor, identificou esse desejo que a gente gostaria de resolver para ele, e a gente faz, por exemplo, um press release, que é olhando no futuro, quando esse serviço vai ser lançado lá na frente, a gente faz realmente como se fosse um comunicado com a imprensa, né? O dia que vai ser lançado o serviço, qual que seria uma aspas aqui do nosso cliente fictício, qual que seria a opinião dele, o que a gente procura resolver com aquele serviço, e a gente vê se faz sentido isso, a gente vem desmembrando para começar a partir do nosso dia 1 aqui, né, na AWS, a construir essa solução que vai atender essa demanda. Então, de novo, como é que a gente consegue fazer isso? Estando próximo do nosso aluno, próximo do nosso professor, e hoje, cada vez mais, e isso foi obviamente potencializado pela pandemia, a gente tem muitas frentes de interação e muitas delas são online, né? Então, a gente tem uma fonte de dados muito importante, muito rica, se bem trabalhada, para conhecer e endereçar melhor essas demandas. A gente tem hoje vai ter cada vez mais uma concorrência não só da perspectiva de negócios, né, olhando da perspectiva da gestão de ensino, não só a concorrência da outra faculdade, da outra universidade, mas também uma concorrência de experiência, né? Então, o meu aluno, meu professor, ele tem uma experiência no segmento financeiro, por exemplo, com bancos digitais, ele tem experiências com streaming de vídeo, ele tem experiências com mobilidade para pedir um carro para se locomover, com entrega, seja entrega de comida, de compras. Então, quando ele vem para a nossa instituição, quando ele está interagindo com a nossa instituição, fatalmente ele vai fazer essa comparação de experiências e como é que a gente consegue resolver e trazer uma experiência para esse aluno melhor. Então, acho que um pouco da tônica hoje dessa nova abordagem é como é que a gente usa a tecnologia para isso, não pensando mais caixinha, olhando a funcionalidade, o módulo, o produto, mas como um aliado, uma ponte para conhecer esse cliente, estar mais perto desse cliente e depois resolver essas demandas para eles, né? E aqui a gente usa muito isso aqui na Amazon como um todo, né? E é uma pergunta que eu tinha antes de vir para cá e muita gente pergunta, né? E tem essa curiosidade, né? De quantos times de inovação existem na Amazon, né? Que é uma empresa super, enfim, inovadora, reconhecida mundialmente por isso, né? Se vocês quiserem até colocar no chat, se alguém quiser chutar quantas pessoas trabalham em times de inovação, ou quantos times de inovação existem aqui na Amazon, fiquem à vontade para digitar aí, tá? E a resposta, inclusive, a mim também me surpreendeu quando eu entrei aqui, que é nenhum. Não existem times de inovação específicos aqui na Amazon, né? Nem pessoas dedicadas à inovação, porque isso justamente é o entendimento de que todos nós aqui somos líderes, somos owners, né, proprietários da nossa relação com esses clientes, a gente tem que entender essas demandas e trazer isso para o nosso dia a dia e entregar esse valor para o nosso cliente. Então, é um pouco desse paradigma a gente fala muito hoje em transformação digital, obviamente a gente passou por um processo agora durante a pandemia que muitas vezes foi apenas uma digitalização da experiência que eu já tinha presencial ou em outras partes, então não necessariamente foi uma transformação digital, porque uma transformação de fato passa por pessoas, passa por processos,
né? E inovação não necessariamente eu tenho que ter um time de inovação, né? Então, como é que eu consigo trazer esse conceito e essa percepção de que todos dentro da nossa instituição têm esse poder de te aproximar do nosso aluno, do nosso cliente final, entender as demandas e trazer isso internamente, a gente conseguir atender e criar uma experiência mais engajadora e mais satisfatória para esse aluno, tá? Aqui, fazendo um paralelo aqui na Amazon e na AWS, a gente tem mecanismos para favorecer essa inovação, né? Obviamente que é uma inovação sempre com um propósito, então nós nos fazemos perguntas quando a gente identifica uma potencial demanda, um potencial desejo do cliente, e a gente tenta entender se isso faz sentido e realmente vai entregar valor, vai ter um propósito naquela inovação proposta. E aí é mais uma reflexão também, uma provocação, se hoje quanto nas nossas instituições, no nosso dia a dia, nos nossos times, a gente senta um pouquinho, olha ao redor, entende nossas interações com a comunidade acadêmica, entende o que a gente pode entregar de mais valor para esses atores, né? Então, aqui a gente tem, até para usar como referência, que eu acho que é uma referência legal também, serve como reflexão, alguns dos mecanismos, a gente tem o que a gente chama de mecanismo de portas de duas vias, né? Então, toda vez que a gente vai fazer tomar uma decisão importante, né, uma decisão até do dia a dia, primeira coisa é, isso faz sentido para o cliente final? Isso vai entregar valor para o meu cliente final? Esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto para entender, e eu acho que isso é uma dor das instituições e dos times que querem inovar, querem colocar tecnologia nas experiências, já posso ir, não posso, é muito arriscado, não é? Então, aqui a gente tem um mecanismo que a gente chama que é a porta de duas vias, né? A porta de duas mãos ou uma mão só. Se é uma decisão ou é uma porta de duas vias que eu posso fazer para testar, para entender a percepção do meu cliente final e posso voltar sem maiores impactos, eu não preciso de ter todas as informações, né? Até porque se eu tiver todas as informações, eu já não vou estar mais testando, né? Eu já vou estar colocando alguma coisa que eu já tenho certeza. Então, eu faço, se der certo, a gente melhora, senão a gente volta e começa de novo ou repensa aquilo. Agora, se é uma porta de uma via, por exemplo, eu como diretor acadêmico ou como diretor da instituição penso em construir um campus, isso é uma porta de uma via só, porque depois eu construir o campus, né, vai ser difícil eu voltar com pouco impacto. Então, essa também é uma reflexão que eu trago aqui como uma referência na nossa cultura aqui, no dia a dia, pensar um pouquinho, será que eu consigo ir e voltar caso não dê certo? Se sim, isso faz parte da inovação e faz parte do uso da tecnologia. Hoje a gente fala muito em tecnologias disruptivas, como machine learning, inteligência artificial, e a experimentação, né? Os testes fazem muito parte disso. Se é uma porta de duas vias, eu posso ir, posso voltar, vamos para frente, porque a gente vai estar entregando valor ou tentando entregar valor para o nosso cliente final, para o nosso aluno e para o nosso professor. Um outro ponto bastante importante aqui, que é a questão dos erros, né, ou do insucesso. Faz parte, né? Testar, eu estou testando para ver se vai funcionar ou não. Então, errar faz parte do processo, tem que abraçar isso como parte dessa jornada, entender que faz parte, né? Se eu não errar, quer dizer que eu estou trabalhando em cima de uma certeza, isso não é mais uma inovação, não é algo que eu estou testando. Então, é uma reflexão legal de fazer também, só para tangibilizar aqui um pouco, não sei se vocês conhecem, aqui à esquerda é a primeira versão do Kindle, né? Então, aqui é um pouco pode ficar incompreendido por um longo tempo, né? Pode estar trabalhando uma inovação, uma proposta, mas tu entende que isso lá na frente vai trazer valor para o teu cliente, para o teu aluno, para o teu professor, investe o tempo aí, porque pode ser que no começo é uma inovação, ninguém conhece, pode ser super disruptivo, então segurem firme que lá na frente pode dar certo se está focado nas dores e nos desejos desse cliente, né? Aqui, como o nosso tempo é mais curtinho, a gente vai deixar um tempo para o papo no final. Eu queria trazer aqui alguns casos de clientes, né? Aqui, a Arizona State University, a ASU, tem um caso bem legal de uso de Alexa, né? Então, como é que a gente vai pensando um pouquinho além, entendendo e se aproximando desses alunos, né, dos nossos clientes. Nesse caso especial aqui, eles usaram os Echo Dots, né, que é o hardware, que é a caixinha em si, com a Alexa, que é o assistente virtual, para funcionar como assistente dos alunos. Então, o aluno poderia tirar qualquer informação, qualquer dúvida sobre a vida no campo, sobre as provas, enfim, via Alexa. Ou também eles usaram eles deram 1.500 Alexas, né, ou Echo Dots, para os calouros dos cursos de engenharia, para que eles usassem a Alexa para desenvolver skills
específicas, né? Então, para responder perguntas específicas, então, isso já fazia parte, inclusive, da experiência de aprendizagem desses alunos. Eles ganhavam aquele Ecodot, né, com a Alexa, e eles poderiam usar para criar novas skills. O que são skills? São as competências, o que a Alexa faz pelo usuário final. Então, para além de um assistente virtual, isso já entrou como parte da experiência de aprendizagem. Se a gente fala hoje muito em inclusão, por exemplo, a gente pode usar para alunos que têm alguma deficiência visual, por exemplo, a gente pode transcrever as aulas, os conteúdos, e ele faz isso via Alexa. Falando em trabalhabilidade, empregabilidade, a questão dos idiomas, a gente pode também ter uma skill que vai testar o listening do aluno, então ele pode ter aulas e ele vai testando, você está entendendo tudo naquele outro idioma. Então, é pensar sempre no aluno final, né? no cliente final, no nosso aluno, no nosso professor, na família. Um outro exemplo legal, trazendo aqui para o Brasil, né, para a região, a Ânima, por exemplo, foi a primeira instituição aqui a aplicar vestibulares remotos, né, para os cursos de medicina. E eles usaram tecnologias de machine learning e reconhecimento da imagem para verificar e ter a segurança de que aquele aluno, né, aquele potencial aluno, era realmente ele que estava prestando aquele exame, aquela prova, enfim, para poder ser aprovado, enfim, passar no processo seletivo. Então, essa é um outro formato de usar a tecnologia para trazer uma experiência, uma conveniência para o aluno, né? A gente já tem alguns casos também de instituições que usam reconhecimento de imagem para fazer, por exemplo, a famosa chamada, né? A gente tem estudos que até 20% do tempo de aula se usa para fazer a chamada. Se eu faço isso via reconhecimento facial em algum momento, em algum lugar do campus ou até online, eu consigo reverter esse tempo para a experiência de aprendizagem e não mais para um processo mais formal. Alexandre, me grita aí que eu não marquei o tempo aqui, tá? Mas estou encaminhando para o final aqui já para a gente deixar um espaço. 5 minutos, Madeira, por favor. 5 minutos, beleza. Isso. E então são usos de tecnologia para muito mais do básico ou daquilo que já é esperado, para a gente pensar na frente e antecipar essas demandas, entregar uma experiência de muito mais valor para o nosso cliente. Novo cliente, né? Pode ser o aluno, pode ser o professor, pode ser o meu time interno administrativo, pode ser a comunidade que vai interagir comigo via projetos de extensão, enfim, né? A gente tem uma gama grande aqui de atores que se relacionam com as instituições. Um outro case legal também aqui é da EdTech, que usou a tecnologia também para, primeiro, detectar fraudes em auxílios financeiros, então entender se todo o processo do financiamento estava sendo certo e não tinha nenhuma fraude no meio do caminho. E um outro que eu acho muito legal, que está super alinhado com a proposta da nossa fala aqui hoje, é via Machine Learning entender aqueles alunos que têm alguma dificuldade de aprendizado. Isso por si só é um ponto super importante, né? Conseguir identificar isso nos nossos alunos e aí dar um atendimento especial para aquele aluno que precisa desse atendimento especial e, obviamente, esse impacto na evasão. A gente sabe, e isso é conhecido, que a dificuldade de aprendizado ou dificuldades no aspecto acadêmico são um grande fator no índice de evasão, né? Então, aquele aluno que tem dificuldades no aprendizado, muitas vezes tende a evadir e deixar aquele curso e evadir aquela instituição onde ele estava matriculado. Então, um pouco daqui são essas ideias de como fazer ou como olhar a tecnologia. Obviamente que ela é uma ferramenta, né? Ela viabiliza novos desenvolvimentos, mas olhar o potencial dessa tecnologia para entender o nosso cliente estar mais próximo e adiantar essas demandas, esses desejos, essas dores dos nossos clientes. Aqui deixei aqui o QR Code, se vocês quiserem olhar, tem outros casos de sucesso de uso de tecnologia no segmento da educação, né? A gente tem hoje, enfim, interagido com muitos times, com muitas instituições. A gente tem um volume enorme até para dar uma ideia para vocês, só em 2020 foram, entre novas funcionalidades e novos serviços, foram 2.757 releases. Então, a gente tem uma produção muito grande e tudo isso focado no nosso cliente final. Então, isso só é possível se a gente tiver um time que entende, todos são responsáveis por entender o nosso cliente final e trazer isso para dentro de casa, né? Outra prova disso, a gente tem hoje em AWS, né, como serviços de cloud, mais de 200 serviços
e 90% deles, a origem foi uma demanda de clientes, né? Então, foi a gente ouvindo clientes e trazendo isso para dentro de casa e desenvolvendo para atender essas demandas. E os outros 10% a gente costuma dizer que a gente inova e simplifica em nome do cliente, né? Algo que ele talvez não consiga colocar em palavras, ainda não consiga externar ou colocar em pé aquela ideia, a gente vai lá e tenta adiantar isso e fazer. Então, a mensagem aqui, eu acho, para a gente fechar o tempo certinho aqui, respeitar o tempo, é como é que a tecnologia pode me ajudar a conhecer o meu cliente final e me ajudar a, ao entender esse cliente final, trazer uma experiência muito mais rica, com muito mais valor para ele. Seja no campo do acadêmico, na experiência do administrativo, seja no relacionamento com a família desse aluno, na capacitação dos meus professores, enfim, tem uma série de potenciais aqui para a gente explorar, mas acho que tudo começa a partir dessa reflexão. Eu conheço eles, como é que a tecnologia pode me ajudar a me conectar e conhecer esses atores da minha comunidade acadêmica, né? Como é que estamos de tempo aí, Alexandre? É isso aí, fechou na hora, perfeito. Olha aí. Você não é um robô não, né, Rodrigo, que faz tudo no tempo certo, né? Estou falando com uma pessoa, né? Então tá certo. Rodrigo, obrigado pela sua participação, foi muito bom, excelente. E vou pedir para você ficar na sala para no final a gente fazer um debate, tá certo? Com todo prazer. Então, beleza. E agora eu vou chamar o outro Rodrigo, mas agora é o Rodrigo Estevão, ele é CEO da LexP. Rodrigo, seja muito bem-vindo, fica à vontade, a palavra é sua e você também tem 20 minutos. Legal, Alexandre, muito obrigado. Muito grato pelo convite, a Finesp, Semesp, a AWS, pela oportunidade de a gente estar aqui, falando um pouquinho sobre novas abordagens de tecnologia. Deixa só eu compartilhar aqui minha tela. E vou só pedir a gentileza de vocês confirmarem para mim se vocês estão vendo a minha tela. Ok, tudo certo. Muito legal. Bom, pessoal, a ideia aqui, como o Madeira já bem colocou na fala dele, é a gente conversar um pouquinho sobre novas abordagens de tecnologia, né? Como é que, quando esse tema chegou e nós começamos a pensar o que trazer para debate nessa sessão, como é que a gente pode desafiar líderes a refletirem sobre tecnologia? O Madeira falou muito sobre inovação, comportamento de inovação, sobre o foco no cliente, né? E eu trago para vocês aqui também algumas reflexões em torno de tecnologia. Nós vivemos e continuamos vivendo um momento de adaptação, a uma pandemia que fez com que nós refletíssemos a maneira, em especial, com que nós lidamos com tecnologia, né? Nós aprendemos a exercer de uma maneira um pouco mais focada a virtualidade da aprendizagem, a virtualidade do processo de aprendizagem como um todo. E neste processo de aprendizagem virtual, nós também desenvolvemos competências digitais nos nossos docentes para que eles pudessem acompanhar todo esse processo de virtualidade. Nós trabalhamos maior autonomia dos nossos estudantes na resolução de situações que eles tinham que resolver em loco, eles precisavam ir em uma secretaria, numa tesouraria, ir ao campus para resolver qualquer tipo de situação. De repente, não tendo mais o campus para ele acessar, nós também nos vimos na responsabilidade de investir em tecnologias para que este atendimento pudesse ocorrer de maneira autônoma. As avaliações que nós fazíamos com os nossos estudantes, de repente, passaram a ser realizadas de maneira remota. A gente não tinha mais esse estudante vindo no campus para realizar todo o seu processo de avaliação. E aqui a gente poderia discorrer uma série de outros exemplos de que nós investimos esforço, investimos energia, tivemos prioridade dentro das instituições para resolver em função da pandemia. Então, eu deixei aqui uma pergunta no ar. Aceleração tecnológica, muita gente fala que a gente cresceu
uma década de tecnologia nesse último ano. Agora, será que essa década foi uma aceleração? Todo mundo tem um sentimento que precisou acelerar a tecnologia? E aí, nessa reflexão de aceleração e pensando numa nova abordagem de tecnologia, em colocar reflexões para desafiar as nossas lideranças, tudo isso que está acontecendo de evolução tecnológica, ou queiram, desta aceleração tecnológica, na opinião de vocês, é uma necessidade que o mercado educacional teve, pontual, e nós atacamos essa necessidade, solucionamos essa necessidade, ou é um caminho pelo qual a educação precisa passar para que a gente tenha uma experiência diferenciada? Esses 2 últimos anos mexeram sobremaneira com a experiência dos alunos, dos professores, dos administradores escolares, dos administradores universitários, todas as pessoas que estão conectadas dentro do processo educacional, pais, familiares, todos eles foram impactados por toda essa inundação de tecnologia que aconteceu dentro desse processo. E esta reflexão, se essa inundação de tecnologia é verdadeiramente um ataque a uma necessidade pontual, que foi o fato da pandemia ter tirado todo mundo do campus, ou um caminho que o modelo educacional precisa seguir para que nós tenhamos uma experiência mais positiva para todos os agentes em torno do processo educacional, ela é fundamental. Né? Então, eu deixo aqui essa primeira reflexão para nós. Será que toda a evolução / aceleração tecnológica que nós estamos vivendo é um ataque pontual a uma necessidade, ou ela é um direcionamento de um caminho necessário para o futuro da educação? Uma outra reflexão importante: qual experiência os alunos querem ter? O Madeira colocou muito ali na fala dele, né, que a AWS ela trabalha sempre centrada no cliente, que eles são uma empresa integralmente focada no cliente, querem ser reconhecidos por isso. Será que as nossas universidades, as nossas faculdades, centros universitários, será que elas têm esse olhar de centrar no cliente? Qual experiência os nossos alunos querem ter nas nossas instituições? Eles tinham uma experiência presencial, tinham uma experiência à distância, e nos últimos ano e meio, eles sofreram uma aceleração tecnológica que mudou essa experiência, trouxe para eles novas degustações, novos aprendizados de como a jornada estudantil pode se dar. E qual experiência vocês entendem que eles querem ter? Essa reflexão também é muitíssimo importante. E quando a gente pensa em qual experiência os nossos alunos querem ter, nós começamos a refletir sobre aspectos da educação do futuro. Será que nós estamos bem direcionados? Será que tudo isso que a gente está vivendo é um caminho, é uma ascensão de um novo modelo educacional? É uma evolução natural de um processo, por sua vez, essencialmente tradicional, com pouca disrupção nas últimas décadas? O que o nosso aluno quer? O que ele quer viver dentro da educação? Então, eu trouxe aqui algumas situações para nós refletirmos. O aluno quer autonomia. Ele quer solucionar problemas com flexibilidade de tempo e espaço. O aluno quer vir à instituição do ponto de vista físico, ele quer se direcionar à instituição para ele ter colaboração com os colegas, para ele ter interação com o outro, para ele respirar o ambiente universitário. Será que esse estudante ele quer ir lá para pegar uma fila e resolver um problema acadêmico, financeiro e etc.? Hoje nós temos tantas tecnologias sendo inseridas para essas finalidades, tantos assistentes virtuais sendo inseridos para gerar esta autonomia ao estudante, fazer com que a experiência dele seja mais positiva.
que ele possa estar no campus mais focado com o seu processo de aprendizagem, mais focado em ter interação com seus professores, com seu corpo acadêmico, com seus colegas, e menos tempo dedicado a situações que podem exigir uma maior burocracia. Um outro aspecto, uma outra reflexão do que os alunos podem querer nessa experiência nova que eles estão vivendo é o meio de aprendizagem. Será que os nossos alunos hoje, eles aprendem por meio de recursos e estratégias pedagógicas que são aderentes às suas características? A tão famosa educação personalizada que tanta gente está falando no mercado hoje. Será que nós entendemos a característica de aprendizagem dos nossos estudantes? Para que nós possamos apoiá-los e submetê-los a uma jornada estudantil que tenha uma aderência à melhor capacidade de aprendizagem que ele pode ter dentro do seu tempo, dentro das suas práticas? Será que nós suportamos esses alunos em todos os aspectos da jornada? Será que nós sabemos quem são os alunos? Porque o Rodrigo Estevam, ele é um, o Rodrigo Madeira, ele é outro, o Alexandre é outro aluno. A maneira como o Rodrigo executa a sua jornada é diferente do Madeira, é diferente do Alexandre. Será que a gente está pronto para entender quem são os alunos que estão conosco? Quais suas características? Como nós podemos suportá-los e apoiá-los dentro dessa trajetória? Será que nós temos aprendizagem adaptativa inserida dentro do processo? Será que eu entendo quais lacunas de aprendizagem os alunos da minha instituição têm e eu direciono situações pedagógicas de aprendizagem para suprir essas lacunas para esses alunos, para ajudar esses alunos a vencer dificuldades, gaps de aprendizagem? Será que eu identifico, indo para o outro lado da moeda, potenciais nos alunos? Será que o Rodrigo, que tem facilidade com matemática, como é que eu posso explorar esse potencial do Rodrigo? Como é que eu posso aprofundar isso com ele? Como é que eu aprofundo o potencial do Alexandre? Será que isso faz parte de uma experiência mais positiva para os estudantes? Hoje a gente vê muito isso com imersão em analytics e inteligência artificial, com algoritmos preditivos para identificar lacunas de aprendizagem, identificar comportamento acadêmico do estudante, identificar possibilidade de evasão para suportar e apoiar esse aluno na jornada. Será que nós damos aos nossos estudantes um direcionamento adequado de carreira? Hoje é importantíssimo dentro das instituições você ter tecnologias de direcionamento de carreira, de empregabilidade, para estar auxiliando esse aluno a buscar o melhor posicionamento de empregabilidade que ele possa ter. Será que isso faz parte de uma experiência que os nossos alunos querem ter? Educação continuada. Um menino que entra querendo uma graduação, será que esse menino, durante a graduação, ele não quer formações de curto prazo que possam agregar valor àquela formação de graduação que ele tem? Será que após concluir uma graduação, ele não quer ter uma continuidade de estudo com cursos livres, com especialização? Como nós fazemos a gestão dessa educação continuada dos nossos estudantes? Isso também passa muito por conhecer o comportamento dele. Será que eu sei as expectativas de futuro que o meu estudante tem para que eu possa auxiliá-lo na educação continuada? Aqui nós poderíamos discorrer uma série de aspectos inerentes a uma boa experiência do estudante para que nós refletíssemos sobre qual experiência o meu aluno quer ter. E quando eu penso na experiência que o meu aluno quer ter, eu não posso deixar de refletir também do lado da instituição. Quando eu penso numa nova abordagem de tecnologia para o modelo educacional, eu também preciso refletir qual experiências nós queremos prover em nossas instituições. Será que a experiência que eu quero prover dentro da minha instituição, dentro da minha proposta, ela é aderente à experiência que o meu aluno quer ter de aprendizagem? É fundamental essa reflexão, essa sinergia é muito importante para estabelecer engajamento na experiência que o estudante tem com as nossas instituições. É fundamental nós refletirmos sobre que tipo de experiências a gente quer prover dentro da nossa instituição.
Porque os nossos alunos hoje, eles não vivem só a experiência da universidade, eles vivem também a experiência fora da universidade. Hoje, muitos alunos estão envolvidos em outras práticas de educação mais informais. E essas práticas, essas vivências que eles têm de curto e médio prazo, estabelecem novos aspectos, novos mindsets de que tipo de experiência eles querem ter com a aprendizagem, que tipo de experiência eles querem ter com a educação. Será que nós estamos olhando para essa expectativa que o meu aluno quer ter e eu estou preparando o meu modelo, o meu nível tecnológico da instituição para prover esta experiência ao estudante? Ou será que eu já tenho muito bem formatada a experiência que eu quero propiciar a esse estudante e eu vou seguir com ela da mesma maneira? Fica aqui mais uma reflexão aqui para continuidade. E um outro aspecto muito importante também, pessoal, nessas reflexões de liderança. Quando a gente pensa em novas abordagens de tecnologia e como nós podemos desafiar as nossas lideranças, eu começo a refletir como é que fica o posicionamento das lideranças das instituições de ensino com relação a investimentos em tecnologia e como é que ficam as lideranças de tecnologia das instituições, porque elas também têm uma influência direta nesse caminho. E aí, quando nós paramos para pensar qual é o comportamento que a liderança da IES tem, eu volto lá naquele primeiro slide, onde nós entendemos se toda essa aceleração tecnológica ela é proveniente de uma necessidade pontual, chegou a pandemia, meu aluno não está aqui, eu tenho que fazer isto por este período. Ou será que o meu mindset é tudo isso que está acontecendo é uma oportunidade maravilhosa de eu repensar o modelo de educação, repensar a maneira como as pessoas estão buscando e consumindo educação. Qual é o posicionamento das lideranças da instituição com relação a isso? E qual é o posicionamento também das lideranças de tecnologia? Por que eu trago essa reflexão? Porque, geralmente, dentro das instituições, a tecnologia tem um aspecto muito focado na sustentação da operação da instituição. Então, nós temos áreas de tecnologia que precisam manter toda a tecnologia da instituição funcionando. E isso é fundamental. Fundamental. Principalmente hoje, em épocas de transformação digital. A tecnologia tem que funcionar muito bem para a experiência ser positiva. Mas, em contrapartida da sustentação, nós temos uma outra vertente hoje que está muito forte no mercado educacional e que, até pouco tempo atrás, ela não tinha uma agressividade tão grande, que é a vertente de inovação tão colocada pelo Madeira. A transformação digital está acelerando todas as indústrias ao nosso redor, está acelerando a nossa vida em todos os aspectos. E a educação ela não é diferente. Agora, qual é o time da instituição educacional com relação a tudo que está acontecendo da porta para fora da universidade? Será que essa vertente de inovação está clara para as lideranças de tecnologia das nossas instituições de ensino? Será que a liderança da instituição ela atua em sinergia com as lideranças de tecnologia? Essa é uma reflexão muito importante, pessoal, para nós termos. Porque uma coisa é fato, e eu já estou aqui caminhando para o final da apresentação. Transformação digital não é tendência. Ela está acontecendo. E por que eu trago toda essa reflexão aqui para vocês? Porque nós temos uma infinidade de oportunidades para transformar a nossa educação em algo mais eficaz e mais conectado a uma experiência de aprendizagem significativa que essa geração atual quer fazer parte, quer pertencer, quer absorver, quer estar. E nós precisamos ter esse olhar para os nossos clientes. Né? O nosso tempo aqui ele é curto e por isso eu não trouxe muitos aspectos tecnológicos, mas aqui eu trago para vocês uma série de situações onde a transformação digital das universidades está impactando diretamente a experiência dos estudantes.
E eu coloco para vocês como reflexão, tanto para o aluno, quanto para as instituições de ensino. Será que o aluno quer ter autonomia de relacionamento dentro das instituições? Ele quer resolver os seus problemas de maneira autônoma? Do outro lado, será que a instituição entende que fazer um investimento para que ele tenha autonomia faz sentido? Essa busca por uma nova abordagem, para mim, é o maior desafio das lideranças hoje. Entender a colocação de esforço, entender a priorização, entender o caminho, mais do que entender uma necessidade. Quando a gente pensa em torno de Learning Analytics, o Madeira falou aqui de LMS, sistema acadêmico, tudo que você tem dentro do seu ecossistema tecnológico. Você conhece o comportamento do estudante dentro da proposta pedagógica que você mesmo estabeleceu. Você mensura o comportamento do seu estudante a ponto de você conhecer as suas características. E por meio de... Opa, ok, fechando, obrigado. E por meio desta experiência, desta identificação de comportamento, você poder dar uma experiência mais positiva para ele. Seus setores são orientados a dados. Eles entendem a característica das pessoas antes de fazerem qualquer tipo de intervenção. E aqui a gente pode discorrer com aprendizagem adaptativa, com provas, avaliações online, seja dentro da instituição ou fora, mas com auditoria, como o exemplo que o Madeira trouxe ali. A tal educação personalizada, que para muitos, inclusive para mim, é o futuro da educação, é o modelo educacional do futuro. É a pessoa chegar na sua instituição, você entender as características dela e adequar o seu modelo às características dela. Será que as instituições hoje entendem que este é o caminho? Ou será que elas entendem que o investimento tecnológico realizado nesses últimos 2 anos é uma necessidade pontual? E finalizando aqui, pessoal, com a última reflexão para passar a palavra para o Alexandre. Isso aqui é para todos nós. Quanto esforço estamos dispostos a investir para um novo modelo de educação? Porque nenhum aspecto colocado nesse slide, pessoal, é alcançado, é atingido, sem sacrifício, sem testar. O Madeira colocou muito bem ali a questão de como a gente lida com o insucesso. Cada aspecto colocado dentro desse último slide são aspectos que, para você ter o sucesso em qualquer uma dessas vertentes, há de se ter um sacrifício, há de se ter uma disposição em investir pessoas, dinheiro e estrutura para que você possa ter um novo modelo educacional. Então, fica aqui minha reflexão para fechar. Quanto nós estamos dispostos a investir esforços para ter um novo modelo? Alexandre, obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado pela sua fala. Foi muito massa te ouvir, viu? Eu vou fazer uma pergunta para cada Rodrigo, tá? E aí eu vou pedir desculpa pela minha forma leiga de fazer essas perguntas. Vou começar primeiro com o Madeira. Madeira, você estava falando de impacto, né? De como usar a tecnologia para devolver as informações para o aluno. E aí, quando eu estou com o celular no bolso e eu falo alguma coisa, logo eu sou impactado por propagandas no meu Instagram. Enfim, se eu fosse usar o TikTok, acho que eu também seria impactado ali. Ou até quando eu acesso um site, vem a propaganda daquilo que eu estava conversando numa mesa de bar, por exemplo. Eu nunca fui impactado por uma propaganda de instituições brasileiras. E aí vem minha reflexão e minha pergunta para você. As faculdades não estão sabendo mexer com essa tecnologia, com essa inovação, ou eu que já estou velho, fora do radar da publicidade deles? Não, acho que não é a segunda opção definitivamente, até porque hoje, se a gente olhar da perspectiva do lifelong learning, né, a gente está sempre aprendendo, então todo mundo deveria ser um possível aprendiz, né, dependente de qual instituição está procurando novos alunos. Então, todo mundo poderia ser impactado por uma proposta, por uma oferta de educação, depende do nível. Então, acho que não é por aí, Alexandre, tu não está fora, não está muito velho, não. Eu acho que sim, eu acho que ainda é uma tecnologia bastante nova, e eu acho que a educação, claro, a gente tem a parte principalmente de publicidade, né, que trabalha com isso há mais tempo, naturalmente é mais madura na aplicação disso, mas acho que a educação está um pouco para trás, nesse sentido, ainda por falta de experimentação,
Mas eu acho que a gente volta no primeiro contexto, entender quem é aquele meu usuário, né? Porque mesmo assim, é aquela coisa, a gente tem toda a tecnologia, tem todos os serviços, tem toda a tecnologia capaz de fazer esse tipo de ação. Mas alguém tem que tunar, né? A tecnologia é uma ferramenta, a gente tem isso muito claro, né? A tecnologia é uma ferramenta e ela só funciona bem se eu conheço para quem eu estou entregando aquilo e o que eu quero fazer com aquilo. Então, acho que falta um pouco de clareza nesses dois pontos, talvez, para a gente conseguir avançar ou ter esse tipo de interação, essa experiência que traga mais resultados para o segmento de educação. Muito bom. E agora para o outro Rodrigo, para o Estevão, você falou uma coisa, e aí para a gente encerrar, né? Você falou uma coisa que eu sou muito preocupado e me chamou muita atenção sobre a jornada, né? A jornada do ensino ali, como identificar cada jornada. E a gente sabe que essa geração que está chegando agora, lógico que ela quer um objetivo, mas ela se preocupa muito com o caminho, né? Qual que é a experiência que ela vai ter nesse caminho até chegar no seu objetivo? E a nossa não, a gente queria o objetivo. Então, cara, uma classe tem de 60, 100 alunos. Como identificar e dar o objetivo para cada pessoa? Que você falou, lógico, né? Cada pessoa é de uma forma diferente. Como que a gente usa a tecnologia e a inovação para tentar chegar nessa perfeição aí que eu estou tentando falar? Perfeito, perfeito. Muito boa a sua reflexão e eu entendo assim, quando a gente debate muita coisa, Alexandre, com relação à educação de futuro, é muito difícil você pensar uma educação de futuro que não esteja conectada exatamente com essa preocupação que você colocou, né? Hoje nós temos uma imersão de inteligência artificial dentro do processo educacional que está sendo muito positivo para o mercado, né? Isso também acontece em outras indústrias, mas na educação isso tá começando a ganhar corpo, né? Então, hoje a gente tem uma área dentro da tecnologia que é chamada de Data AI, que é uma área de dados, analytics, conectada com inteligência artificial para buscar justamente essas respostas de comportamento. Então, hoje, a questão de massa de dados, você lidar com 15 alunos, 50 ou 200 alunos, ela passa a não ter um impacto tão grande para que você possa identificar o comportamento dele. Agora, esse esforço para que você possa fazer o mapeamento do ecossistema de aprendizagem da sua instituição e mensurar tudo isso, ele é fundamental. Então, você passa, num primeiro momento, por um investimento, por isso que eu coloquei ali qual é a sua disposição para chegar nesse ponto, né? Tudo passa por sacrifício, tudo passa por esforço. Então, para atingir essa identificação de comportamento, necessariamente a gente precisa realizar um projeto de analytics, uma modelagem de dados que possa te dar as respostas do comportamento do aluno dentro da sua jornada, né? E aí é importante também, Alexandre, cada instituição tem uma jornada, não tem receita de bolo, né? E essa é a beleza da educação. Então, você tendo o mapeamento adequado da sua jornada e do comportamento dos estudantes, hoje você tem inteligência artificial extremamente acessível para que você possa ter algoritmos que vão trazer para você subsidiar suas decisões sobre quais características cada aluno tem, tanto no seu processo de aprendizagem, no seu comportamento financeiro, no seu comportamento acadêmico, no seu comportamento de evasão. E aí, por meio desta estrutura, nós temos o famoso conceito de data-driven, de orientação a dados, que é permitir que a instituição forneça esses insights de comportamento a quem se relaciona com os alunos, para que este relacionamento, Alexandre, passe a se dar orientado a dados, que eles possam ligar para o Madeira para entender o que o Madeira está passando, que eles possam ver o que o Rodrigo Estevão está tendo dentro da jornada estudantil dele, e que esse relacionamento possa ser mais assertivo. Porque uma característica dessa nova geração também é uma geração extremamente flexível. Então, você entender o que a pessoa quer e procura naquele momento é fundamental. Esse horizonte de 4 anos hoje é muito longo para você não ter esse olhar diário, semanal, mensal, em cima da experiência que ocorre na faculdade, né? Muito bom. Rodrigo, eu só tenho que agradecer a palavra de vocês, foi muito legal. Eu, pelo menos, aprendi muito, eu acredito que o nosso público também. Muito obrigado, até a próxima e eu espero vocês aqui na próxima sala. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado, Valeu. boa tarde. Até mais, foi muito bom mesmo. Um abraço.